Deus, estou aqui pra sobreviver toda provação Deus te abençoe, que eu atravessar. Sei que tudo é tua permissão pra me ensinar. Mário, Deus, estou aqui Lucilene Moreira, Noé pra te Oliveira, adorar, como servo Jó, que das cinzas te adorou. Beto Miranda, Ainda que tudo eu perca, em Lisboa, nunca Flor Bandeira. morrerá em mim o seu louvor. Obrigado a vocês todos pela assistência, viu? Senhor, te adorarei, tu és o meu Senhor, nada vai calar o som do meu louvor. Surdo eu quero ser a voz do opressor, provas me farão mais que vencedor, provas me Abraço a farão Anderson, Lucilene. mais que vencedor. Deus, estou aqui pra te adorar, como servo Jó, que das cinzas te adorou. Ainda Cecília que tudo Cidade. eu perca, Obrigado, Cecília. nunca morrerá Ieda em Almeida, mim o obrigado, seu Ieda. louvor. Senhor, te adorarei. Edna Souza, obrigado, Tu és o Edna. meu Senhor, nada vai calar o som do meu louvor. Surdo eu quero Ana ser Soares, obrigado, Ana. a voz do opressor, provas me farão mais que vencedor. Te adorarei, tu és o meu Senhor, vai calar o som do meu louvor. Surdo eu quero ser a voz do opressor, provas me Jaci Santana, farão mais obrigado, que Jaci. vencedor. Abração do Beto aí, viu? Provas me farão mais que vencedor. Provas me farão mais que vencedor. Mary Cunha, obrigado, Mary. Com esta música linda, estamos iniciando nossa live do dia de hoje, com alegria, com prazer de saudar a todos vocês com a gloriosa, santa paz do Senhor. Quero saudar aos nossos amigos, mas antes vamos fazer a oração e eu estou recordando aqui para os irmãos que meu neto, Natan, ainda continua internado. Já recobrou alguma melhora, mas ainda está precisando de total recuperação para que ele tenha alta. Então eu peço que os irmãos orem nesse sentido para que Deus possa abençoar. Pai Celestial, obrigado por esta oportunidade que nos concedes de estarmos mais uma vez, Senhor, aqui para a transmissão desta live. Eu quero te pedir já em favor dessas centenas de pessoas que estão apostas para assistir, que elas sejam alcançadas por tua bênção, teu poder, tua graça, e que o Espírito Santo possa nesse momento trabalhar na elucidação dos fatos, das verdades, das lições que tu quiseste nos comunicar quando inspiraste os teus filhos, os teus servos, os escritores. E agora, Senhor, pedimos a tua bênção para Natan, naquele hospital.
faz uma visita a ele agora, Senhor, e completa a obra para que ele possa já retornar para sua casa, companhia da sua mãe, para estar com seu pai, sua outra irmã. Senhor, toma nas suas santas e benditas mãos. Nos abençoe em tudo, em nome de Jesus. Amém. Aí a gente quer saudar os irmãos de Santa Bárbara, Água Fria, dos Estados Unidos, Itaém, São Gonçalo dos Campos, aqui temos muita gente nos assistindo, Conceição da Feira, Amargosa, Itatim, Mato Grosso do Sul, Itaporã, Rio das Ostras, Rio de Janeiro, Camaçari, Itaparica, Salvador. Amanhã eu lerei os assistentes, né? Na sexta-feira, tá bom? São Carlos do Oeste, Santa Catarina, Jaboatão, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Gandu, Barra do Bugre, Taperoá, Paulo Afonso, Candeias, Amélia Rodrigues, Pindobaçu, Recife, Angola, na África, na cidade de Uíge, Cabo de Santo Agostinho, Pernambuco, Planalto, Santa Catarina, Capela do Alto Alegre, também Nova Fátima, Ipirá, Terra Nova, Santo Antônio da Patrulha, São Paulo, Feira de Santana, Milagres, Serra no Espírito Santo, Barcelona também no Espírito Santo, Natal, Rio Grande do Norte, Rio Branco, no Acre, cidade de Vera Cruz, aqui na Bahia, cidade do Rio Verde, Goiás, Teresina, no Piauí, São Miguel da Araguara, Goiás, Independência, no Ceará, Ceilândia, Distrito Federal, Brasília, Ituaçu, Mutuípe, Iguarapeaçu, Sergipe, Ipatinga, Minas Gerais, Itatiaia, Teixeira de Freitas, Paraíba, Catu, Jaguaquara, Riachão do Jacuípe, Irecê, Paripiranga, Rio Parnaíba, Minas Gerais, Santo Amaro da Purificação, aqui na Bahia, Piauí, Alagoas, Rondônia, Fortaleza, Rio Grande do Sul, Divinópolis, Minas Gerais, e também Nagoya, Chiaxi, Japão. Eu quero saludar neste instante os amigos, os assistentes de língua espanhola, aquelas pessoas que estão nos assistindo. Muitas graças por sua assistência, tá? Especialmente aqui de Mana Patrícia, allá no Equador, uma das comunidades de allá, onde ela está fazendo um trabalho missioneiro. Com ela, suas filhas Leide e Deusa. Muitas graças, Patrícia, que Deus lhes bendiga muitíssimamente nesse trabalho que você está fazendo para Deus. I want to greet of the assistant friends, but new and far of the Lord, holy and glorious peace. I am Pastor Isaías Oliveira Soares, President Pastor of the Evangelical Church Assembly of God, the city of São Gonçalo dos Campos, Bahia, Brasil, South America. Meus cumprimentos também a aquelas pessoas que começaram a assistir, ainda não notificamos, mas amanhã nós diremos quem está nos assistindo. 2 semanas, um estudo sobre a vida emocional da igreja. Temos falado com vocês que a igreja, ela é um corpo místico de Cristo na Terra. E às vezes a gente, na ministração, esquecemos que a igreja não é só o corpo místico. Ela é também pessoa, ela é indivíduo, formada por indivíduos cujos problemas também afetam esse lado dos problemas emocionais, me refiro a esse elemento tão intrínseco que é o elemento emocional. E espero que essas aulas sejam de grande valia para todos que estão nos assistindo, haja vista que é uma raridade se ouvir falar
ministração sobre esse lado emocional que caracteriza tanto as pessoas que são membros da Igreja de Cristo aqui na Terra. Ontem nós falamos sobre as enfermidades psicossomáticas, aquelas que têm origem na mente. E já falei que às vezes a pessoa está com aquelas doenças, vão para o médico faz os exames mais sofisticados, ultrassonografia, ressonância magnética, ultrassom, enfim. E o paciente entra e volta para casa com problema porque não foi detectado o seu problema. Quando o problema é na ordem emocional, logo. Eu tenho aqui um poema, Grita, é o título do poema. Aí grita: o resfriado escorre quando o corpo não chora. A dor de garganta entope quando não é possível comunicar suas aflições. O estômago arde quando as raivas não conseguem sair. O diabetes invade quando a solidão dói. O corpo engorda quando a insatisfação aperta. A dor de cabeça deprime quando as dúvidas aumentam. O coração desiste quando o sentido da vida parece terminar. A alergia aparece quando o perfeccionismo fica intolerável. As unhas quebram quando as defesas ficam ameaçadas. O peito aperta quando o orgulho escraviza. O coração infarta quando chega a ingratidão. A pressão sobe quando o medo aprisiona. As neuroses paralisam quando a criança interna tiraniza. A febre esquenta quando as defesas detonam e as fronteiras da imunidade. Então preste atenção a estes gritos do corpo. O corpo está gritando, está falando que alguma coisa está errada. E a saúde, o remédio comum, não funciona. Portanto, a gente vai continuar, porque essa coisa que está impregnada no elemento emocional, todos nós somos pessoas emotivas e vimos que temos sentimentos, os mais variados, sentimentos bons, sentimentos ruins, e esses sentimentos são agraciados por Deus, senão a nossa vida não teria graça. Eu até usei um tema essa semana numa das lives: se fôssemos viver sem essas emoções, sem esses sentimentos, nós não passaríamos de um poste. O que é que um poste faz? Nada. Ali, bota ali, ele fica. Enquanto não tirar, ele não sai. Então, Deus foi o maior interessado que nós tivéssemos essa alegria quando nos fez pessoas emotivas, pessoas psicossomáticas. Então, essas doenças, com esse nome que eu mencionei agora, elas são oriundas da mente. Okay? Então, hoje, a gente vai ver o domínio próprio e a educação emocional. Domínio próprio, educação emocional, são termos congêneres. Daqui a pouco eu vou mostrar outros aqui. E o texto bíblico que eu selecionei para esta live é Provérbios capítulo 3, verso 21 a 24, que diz assim: meu filho, guarde consigo a sensatez e o equilíbrio. Nunca os perca de vista. Trarão vida a você. E serão um efeito para o seu pescoço. Então você seguirá o seu caminho em segurança e não tropeçará. Quando se deitar, não terá medo e o seu sono será tranquilo. Olha bem que aqui esse texto há uma junção de elementos fisiológicos e elementos psicológicos, né? Aí você vê o sono é fisiológico, mas o medo já é psicológico. Equilíbrio tem a ver com o elemento emocional. Okay? Pois bem, o que é domínio próprio ou educação emocional? O que significa isso? A gente vai explicar, porque eu estou usando esses termos aqui variadas vezes, e quem não entende fica complicado. Primeiro, o que é domínio próprio? E educação emocional. Vamos começar pela educação emocional. O que é isso? Educação emocional, como o nome em si já nos sinaliza,
é um processo educativo direcionado a conhecer, nomear as emoções, reconhecer a presença delas, seus gatilhos, prestar atenção no que elas falam sobre nós e o que elas querem transmitir de informação. Aí já falamos que o nosso corpo, tanto ele pode visualizar o mundo externo através dos 5 sentidos, como pode absorver. E o corpo às vezes manifesta, sinaliza alguma coisa. Nós é que não sabemos, digamos, dor de cabeça. Por que dor de cabeça? A cabeça não tem músculo, mas existe mais de 100 cefaleias, ou seja, 100 dores de cabeça. Por que a cabeça dói? Quando a cabeça dói, está dizendo que alguma coisa lá no organismo não está indo bem. Está vendo? Mas tem gente que não sabe, não consegue entender, aí toma um remédio, pega um analgésico até vai se livrando, mas esse elemento emocional é muito importante. Como pode perceber, são várias ações envolvidas num processo. E isso não nascemos sabendo. Ninguém nasce sabendo essas nuances, né? É um processo que aprendemos ao longo do nosso desenvolvimento, ao longo da nossa vida, né? Agora, domínio próprio é o que, pastor? Ter domínio próprio significa controlar-se a si mesmo, ao controle, não é? A Bíblia é muito clara ao advertir que o domínio próprio deve ser uma virtude característica na vida dos seguidores de Cristo. O ensino bíblico mostra que dominar as inclinações carnais é algo fundamental ao crente. Vejamos agora qual é a importância da educação emocional e do domínio próprio para todos nós. Já vimos que a igreja é formada por pessoas ou indivíduos que são unidades indivisíveis com sentimentos dos mais variados. Que já vimos que estes sentimentos foram dados por Deus, senão a vida humana sem eles seria vazia, sem cor. Nos sentimos e desejos mais profundos do indivíduo. São os desejos que muitas vezes querem controlar a pessoa. Tem que ter cuidado para ele domina mesmo. Mas com essa característica, o indivíduo passa a controlar a si mesmo. Por isso, em algumas versões, aparece o nome de domínio próprio. Domínio próprio é a prática, quando o ser humano adquire esse equilíbrio, aí passa a se dominar, em vez de deixar que as emoções tomem conta. Veremos 7 coisas que mostram a importância da inteligência emocional, ou educação emocional também, temperamento. Primeiro, o que faz a inteligência emocional? Ela cria consciência ao seu comportamento e suas reações. Em Provérbios 3, 21 diz assim: meu filho, guarde consigo a sensatez e equilíbrio. Nunca os perca de vista. Em segundo lugar, a educação emocional, ela ensina a dominar as nossas emoções. Em Provérbios 29, 11 diz assim: o tolo dá vazão à sua ira, mas o sábio domina-se. Em terceiro lugar, o equilíbrio, a temperança, o domínio próprio, a educação emocional nos ajuda a melhorar a comunicação ao nosso redor. Ok? Aí temos o texto de 1 Pedro, capítulo 1, verso 5 a 7. Por isso mesmo, empenhem-se para acrescentar à sua fé a virtude, o conhecimento, o domínio próprio, ao domínio próprio, a perseverança, a piedade, a fraternidade, o amor. Olhe bem que tem elementos aqui que são citados aqui que tem a ver com a nossa relação interpessoal. Então a educação emocional, além de nos ensinar a dominar as nossas emoções, que está no item 2, ela também nos ajuda a estreitar
essa linha de comunicação com o nosso semelhante. Aí você vê a palavra fraternidade, a piedade, tá vendo? O amor tem a ver com a nossa vivência interpessoal. Eu li 2 Pedro 1, verso 5 a 7. Em quarto lugar, treina seu cérebro para pensar em resposta, ao invés de reagir automaticamente. Quando você tem esse equilíbrio emocional, você tem a temperança ou domínio próprio, você tem o seu cérebro condicionado para não dar resposta assim automática, assim, rápida, mas você vai imaginar. Então o provérbio diz assim, capítulo 16, verso 32, melhor é o homem paciente do que o guerreiro. Mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. Olhe bem como é diferente esse linguajar divino, né? Conquistar uma cidade, o cara é um guerreiro, é um conquistador. Mas dominar o seu espírito é muito, muito mais favorável, né? Em quinto lugar, o equilíbrio emocional ajuda você a conhecer suas forças, fraquezas e limites. Isso aqui é muito bonito. Em Hebreus 11, verso 34, temos assim uma palavra. Apagaram o poder do fogo e escaparam do fio da espada. Da fraqueza tiraram força. Tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Olha bem aqui, esse está se referindo aqui aos heróis da fé, uma lista vasta do capítulo 11 de Hebreus. Eu disse aqui que quando você adquire esses elementos, essa adequação emocional, equilíbrio emocional, temperança, você vai te ajudar você a conhecer as suas fraquezas e conhecer aquilo que você é forte. E foi o que fizeram aí os heróis da fé. E eles conseguiram essa façanha de apagarem fogo, escaparem do fio da espada e conseguiram tirar fortaleza da fraqueza. Isso é muito bem, gente. Em sexto lugar, leva-nos a exercer a empatia. A empatia é uma das grandes virtudes que faz muito bem a nossa relação interpessoal. São três coisas aí: simpatia, antipatia e empatia. A simpatia atrai, a antipatia expulsa, e a empatia faz você vestir a camisa da pessoa, você sentir a mesma dor. Então essas três coisas são importantes. E aí, quando você tem a educação emocional, você vai saber lidar com essas três coisas, porque essas três coisas são importantes no relacionamento interpessoal. Ok? O texto de Filipenses 2, versos 5 a 7 diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento, olha o sentimento aqui, que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Isso aqui é um ato de empatia, porque ele realmente vestiu, ele fez o que nós queríamos fazer. Isso é muito bonito isso aqui. Em sétimo lugar, a educação emocional faz você se tornar resiliente. Que para a psicologia, a resiliência é a capacidade de cada ser humano que tem para se adaptar e crescer após situações de crise. Isso é resiliência. O bicho tem resiliência, que cria o verbo resiliar. O resiliente, que é o adjetivo, é a capacidade que você tem de recobrar forças depois de crises. Foi isso que os heróis da fé conseguiram. Depois daquelas lutas, eles conseguiram se fortalecer. Todo crente é resiliente, viu? Deus é maravilhoso, ele não deixa a gente fraquejar. Ok?
E aí Paulo, escrevendo na sua segunda carta a Coríntios, capítulo 12, verso 10, ele fala alguma coisa sobre essa resiliência. O que ele diz? Pois, por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. Aí lembra que foi quando ele relatou daquela pessoa que ele disse que foi ao céu, conheceu palavras inefáveis que não é lícito revelar ao homem, mas por causa da sublimidade das revelações, foi dado o espinho. E ele acentua, mensageiro da carne, mensageiro de Satanás, para que ele não se gloriasse. Aí ele diz aí, porque quando eu estou fraco, aí estou forte. Quando ele estava forte, estava fraco. Isso é muito bonito, essa consistência paulina no que tange a ele sentir esses elementos emocionais que caracterizam profundamente o corpo de Cristo, que ele mesmo, Paulo, lá no capítulo 12 de 1 Coríntios, ele compara a igreja como um corpo, mano. Aí cita os membros ali. É muito linda essa coisa que Paulo faz ali. Então, a educação emocional faz você se tornar resiliente, né? Resiliente. Aí eu estou lembrando aqui de uma frase que dissera o Bill Gates. Ele falou uma coisa interessante. Ele diz assim, ó, é bom comemorar o sucesso, mas é mais importante prestar atenção às lições do fracasso. Você tem que aprender. Ou às vezes as lutas nos trazem lições preciosas que temos que aprender. Estou me lembrando aqui de um grande general de guerra que lutou e não conseguiu vencer a guerra. Quando ele viu que estava derrotado, ele fugiu e num lugar muito longe ele encontrou uma casa abandonada, tá? Aí, com medo de morrer, ele entrou naquela casa e se deitou ali, completamente rendido. Ali com medo, apreensivo, de repente chegasse um soldado e acabaria de matar. Aí ele ficou deitado ali. Enquanto ele estava deitado ali, refletindo, ele viu que uma ínfima aranha tentava jogar uma teia de um lado da parede para outra. E interessante que aquele general já tinha lutado 7 vezes. 6 vezes, digo. 6 vezes. E não conseguiu ganhar. Agora a aranha estava tentando jogar aquela teia do outro lado. Aí uma vez, 2 vezes, 3 vezes, a 4ª vez, a 5ª vez, a 6ª vez, e ele só olhando. Naquela hora ele começou a se sentir como se fosse aquela aranha. Daí, quando a aranha tentou a 7ª vez, ela conseguiu jogar aquela teia para o outro lado. Lógico, ali, diz que a aranha vive do que desce, né? Era onde ela ia formar a sua armadilha para pegar os insetos, para se alimentar. Aí aquele homem, com aquela aventura da aranha, recobrou coragem, se levantou dali e foi. Pegou os soldados que estavam foragidos e com aquele ímpeto dele, ele conseguiu ganhar a guerra. Está vendo como é interessante? Então Bill Gates está certo aqui quando ele fala dessa resiliência. Quem tem que ter cuidado, que é melhor a gente pensar nas lições do fracasso do que comemorar a vitória. Isso momento de resiliência, a gente tem que aprender com os fracassos da gente. E em Eclesiastes 8:12 ele diz assim, ainda que o pecador faça mal 100 vezes e os dias se prolonguem, eu sei com certeza que bem sucede aos que temem a Deus, aos que temerem diante dele, terão sucesso, evidentemente. Salomão estava dando aqui um show dessa compreensão de que é importante que nós tenhamos o equilíbrio de viver, de pensar, de
temer a Deus. Ele falou, tudo que tem ouvido, assumo temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Salomão foi assim, clássico com essa expressão. Então, quando você fala a gente vai ver aqui esses vários termos, como conter seu espírito. A gente tem que conter o espírito, gente. Não é tudo que a gente pode falar, não é tudo que a gente pode dizer, não é de toda forma que temos que agir. Vamos conter o nosso espírito. A Bíblia diz que o espírito dos profetas estão sujeitos aos profetas. Vamos ter cuidado, gente. Essa educação emocional é muito importante. Aí tem outro tema aqui, educação emocional. Já vimos lá, mais acima, mas um pouco antes, que a educação emocional é aqueles caracteres que você consegue te habilitando para você entender primeiro, detectar seus sentimentos, suas emoções e saber como se comportar diante dessas emoções. Isso é muito bom, isso aí. Aí vem o controle emocional. Aí, o controle emocional. Vamos pensar no controle de televisão. Você está sentado aqui, você tem um botão ali, você faz tudo. Então, eu e você precisamos ter controle emocional. Senão, gente, o que é que vai acontecer com esse mundo se todos passarem a ficar desastrados, desregulados, desorientados? Vai ser um problema sério para o mundo, para a igreja, não é? Portanto, vamos ter cuidado. Tem uma verdade que eu coloquei aqui, eu escrevi aqui, queria explicar para vocês. Essa verdade é a seguinte: não adianta a gente criar um problemão tentando resolver um probleminha. Tenha cuidado. Isso aqui tudo faz parte do controle emocional. Você tem que ver. Na igreja, por exemplo, eu uso essa técnica. Se tem um problema para resolver, ele é um problema grande, mas se eu resolver, eu vou criar um maior. Ou às vezes uma coisinha boba, e eu vou tentar resolver, eu vou criar um outro problema maior, grande, que eu já vi em várias igrejas que eu tenho trabalhado, não eu, mas os outros colegas, lamentavelmente. Então não adianta a gente criar um problemão tentando resolver um probleminha, viu? Isso é muito sério. Se só restar um problemão para solucionar um probleminha, é melhor dar tempo ao tempo. Às vezes o problema é pequeno, você tem que criar um problemão, então é melhor você dar tempo ao tempo. Não se preocupe não, que Deus vai resolver. Eu aprendi isso nas igrejas. Eu não quando vou para as igrejas, eu não resolvo tudo. Tem até gente que pensa, você é o pastor. Estava ali numa igreja, tinha um problema para resolver, e vieram vários falar comigo, o senhor não é o pastor? O senhor é o pastor. O senhor tem que resolver. Mas não é bem assim não. Tem problema na igreja que eu deixo lá. Eu só tento resolver quando eu sinto o sinal verde de Deus para mim. Se não sentir, eu não sou o rei da cocada preta, eu não sou o mais especial da obra, não. Eu tenho o meu ministério. Tenho que me conter, porque o ministério foi Deus que me deu. Ele mesmo deu uns só, apóstolo, profeta. Então, não sou eu que vou resolver tudo. Então, tem coisas que a gente precisa ter equilíbrio, gente. Não ir assim na doida. Senão, é sério. Ou pode ser um problemão que vai resultar em outro problemão. Olha um exemplo aqui. Moisés, tentando resolver um problemão que era a sede do povo em pleno deserto. É um problemão, não é? Mais de 2 milhões de pessoas no mato, num deserto, sem água. Imagine, crianças, animais, sem água. Então você já pode ver que isso aí é um problemão, né? Moisés tentou resolver esse problemão, mas ele arranjou um problemão maior, bem maior. Foi quando Deus mandou que ele, na primeira vez, ele ferisse a rocha, e ele feriu e a rocha deu água. Mas na segunda vez, Moisés
perdeu o equilíbrio porque o povo estava ali, se queixando. Você nos trouxe para nos matar nesse deserto. E Moisés, apesar de ser o homem mais manso da terra, Moisés não conseguiu manter o seu equilíbrio e acabou cometendo um erro que foi grave, entendeu? Teve conotações eternas, porque Moisés, que tinha tanto desejo de entrar na Terra Prometida, ficou impossibilitado. Quando Deus levou ele para o monte, ó, veja aí, ó, de Dan até Berseba, a terra que eu prometi dar aos filhos de Israel. Aí Moisés, mas você não vai. Você analisar o texto, você vai ver que foi por conta do aperto que o povo fez a Moisés. Então tenha cuidado, gente. Você não pode... Tem muitos pais que fazem assim. Por exemplo, esses pais que têm uma filha moça. E hoje os pais são mais apegados com as filhas moças. Aí, o que ele faz? Ele, geralmente, isso é quase que um hábito do casal, idealizar que tipo de marido eles querem para aquela moça. Quem vai casar é a moça, não é ele. Mas isso é uma coisa generalizada, muito comum. Aí, quando a moça ou um rapaz qualquer da igreja começa a frequentar a porta dele, mostrando interesse a casar com a moça, aí o pai diz assim, não quero esse rapaz, se eu ver você com esse rapaz, você vai tomar uma surra. Olha aqui, que ameaça. Olha, é um probleminha. Ele poderia sentar com a moça, sentar com o rapaz, dar tempo ao tempo, para mim seria resolvido. Quando ele faz isso, sabe o que acontece? Se aquele rapaz não vale nada, ele aumenta de valor, fica valoroso por conta dessa postura. O que é que vai acontecer? Ele não quer que a moça converse com o rapaz, a moça vai conversar com o rapaz lá atrás do cemitério. Ou em outro lugar, menos apropriado, escondido. E aí onde acontecem os acidentes. Por isso tem tantos casamentos aí, feitos assim, ó, nessas circunstâncias, chamados casamentos circunstanciais. Gente que casa sem gostar do marido, sem gostar da moça, entendeu? Casa porque foram forçados aí por namorar no escondido. Aí falta equilíbrio tanto da parte do rapaz, da parte da moça, e muito mais da parte dos pais, que tomaram essa decisão tão trágica. Isso aqui é sério, gente. Entende? Então, vamos ter cuidado, né? Vamos ter cuidado com esses tipos de comportamentos. Um outro caso aqui de Saul. Saul, para resolver o problema de agonia do povo e a demora de Samuel levou 7 dias atrasado. Aí, Saul ofereceu holocausto. Quando ele estava acabando de oferecer o holocausto, não era para ele fazer isso. Aí chega Samuel. O que você fez? Ah, o povo... Não. Pois é, se tu não fizesse isso, terias o teu reino confirmado na terra. Mas por quanto não obedeceste, Deus tirou de ti o reino e vai procurar um outro rei, segundo o seu coração. Foi quando Deus encontrou Davi. Isso aqui, gente, é muito terrível. Saul se ferrou na linguagem do popular do Nordeste. Perdeu a bênção. Vamos ter cuidado, gente. Veja agora as circunstâncias bíblicas para o assunto. Provérbios 16, 21. Diz assim, o sábio do coração é considerado prudente. Quem fala com equilíbrio promove a instrução. Tá vendo? Quando você é equilibrado, você está passando informações, você está ensinando. É educação oral, comportamental, não é aquela que você obedece a um critério pedagógico, não. É aqui que o seu exemplo. Ok? E a 2 Timóteo 1,7 diz assim, pois Deus
não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Vamos ter cuidado. Vamos ver se a gente consegue abraçar esse equilíbrio que é tão importante para a nossa vida. Provérbios 29, 11 diz assim: o tolo dá vazão à sua ira, mas o sábio domina-se. Provérbios, capítulo 29, versículo 11. Todos nós devemos buscar ser equilibrados e estar sempre preparados para tudo, pois nunca sabemos o que vamos encarar no dia a dia. Muitas tentações nos perseguem dia após dia, mas devemos estar firmes em Deus para não ceder nenhuma dessas armadilhas do diabo. Agora, por que o crente deve ser equilibrado? Quando temos equilíbrio, não caímos nas tentações do adversário. Isso é uma coisa séria. A pessoa equilibrada nunca toma decisões precipitadas e nem perde a cabeça por qualquer coisa. Ou muito menos se irrita facilmente. Já quando não temos nenhum equilíbrio, explodimos com muita facilidade. Ou seja, perdemos o controle emocional e fazemos coisas sem pensar. E só depois é que vem o arrependimento da besteira que fizemos. E claro que tem arrependimentos que não funcionam, não resolvem. Já fez o estrago, né? Nunca perca seu equilíbrio na hora da raiva. Seja sempre seguro. Se você tem necessidade de obter um bom controle, é muito importante orar e pedir a Deus para que te ajude nessa batalha. Abaixo, então, vamos dar aqui alguns versículos bíblicos sobre o controle e o equilíbrio emocional. Provérbios 3, 21 diz: meu filho, quando grande consigo, ou guarde consigo a sensatez e o equilíbrio, nunca os perca de vista. Provérbios 16, 21, o sábio de coração é considerado prudente, quem fala com equilíbrio promove a instrução. 2 Timóteo 1, 7, pois Deus nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Provérbios 29, 11, o tolo dá vazão à sua ira, mas o sábio domina-se. Efésios 4, 26, quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha. Provérbios 16, 32, melhor é o homem paciente do que o guerreiro, mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. 1 Coríntios 7, 9, mas se não conseguem controlar-se, devem casar-se, pois é melhor casar-se do que ficar ardendo de desejo, ou abrasado, né? Aqui é para aqueles que estão na igreja, não conseguem ter uma vida pura como jovem, solteiro, e começa a se abafando na fornicação. Fornicação é pecado cometido por jovem, não casado. Enquanto que adultério por casado. Fornicação. E a Bíblia diz que os fornicários não entram lá não. Deus não quer fornicar lá no céu não. Em 1 Tessalonicenses 4:4, cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa. Aí depende, claro, você tem estímulos sexuais. Todo corpo tem. Toda pessoa sadia é normal. Ninguém nasceu com problema não. Quando nós nascemos, tudo isso está no nosso corpo. E aguardando a sua maturação, que começa a partir de 12 anos. Então, compete a nós, temos equilíbrio, para chegar a hora certa de você poder se esbanjar, poder se lambuzar, como diz a linguagem do Nordeste. Em Tiago 3,3 diz assim, quando colocamos freio na boca dos cavalos, para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Então isso aqui chama-se equilíbrio, né? Temperança. Mesmo nos animais não é comportamental, e sim um instrumento que faz com que ele obedeça. Aí vamos lembrar aqui, que numa das lives aí passadas eu falei isso, quando eu estava falando sobre desequilíbrio emocional, eu citei 3 casos aqui. Primeiro do lenhador, para mostrar a vocês como é importante que a gente tenha equilíbrio emocional. Aí contei o caso desse lenhador, que ele um dia pegou o filhote de uma raposa no mato,
trouxe para casa e começou a criar aquele filhote em casa como fosse animal doméstico. E a bichinha ficou realmente domesticada, né? Mas o povo, os vizinhos, todo dia diziam: rapaz, essa raposa vai comer teu filho. Ele tinha um bebê recém-nascido. Cuidado, essa raposa vai comer teu bebê. Ele: não, raposa é domesticada. Mas cuidado, todo mundo falava isso e encheu a cabeça do lenhador, que um dia o lenhador voltou do campo com aqueles feixes de lenha na cabeça. Quando ele jogou o feixe de lenha no terreiro, a raposa saiu para saudar toda melada de sangue. E aquele homem com sangue quente, e de tanto as pessoas dizerem a ele que aquela raposa ia comer seu filhote, seu filho, aí ele não mediu conversa, pegou o machado, bateu na cabeça da raposa e matou. Quando ele entrou para ver, pensando em encontrar o bebê na cama morto, ele achou diferente, achou uma enorme cobra que estava no pé da cama, morta. O que aconteceu? A raposa, para livrar o bebê, matou a cobra. Mas aquele cidadão desequilibrado matou a raposa. Quando ele percebeu que ele tinha cometido aquilo, ele quase que fica louco. Ele ficou tão condoído que enterrou a raposa junto com o machado. Não quis mais aquele machado. Então, gente, equilíbrio emocional é muito bom. Vamos ter cuidado, gente. O segundo exemplo foi o diácono que eu falei com vocês, que foi pegar um animal, ia viajar 3 horas da manhã, ele foi procurar esse animal, um cavalo de estimação, domesticado, que ele usava há alguns anos. Só que naquela madrugada o cavalo não deixou ele pegar. E ele foi se enchendo de ira, foi se enchendo de ódio, de rancor, e ficou ali com o nervo na flor da pele. Quando ele conseguiu pegar, já estava amanhecendo o dia. Ele trouxe o animal para a porta de casa, amarrou na árvore e pegou um porrete e bateu tanto na cabeça do cavalo que o cavalo caiu e morreu. Aquilo se tornou conhecido lá, teve uma repercussão grande na cidade. O delegado mandou buscar aquele cidadão e prendeu. Eu era o pastor da igreja, eu tive que, com a igreja, disciplinar, excluir aquele irmão da igreja, desligar a ordem de membro e tirar o diaconato dele. Então, porque aquele homem perdeu o equilíbrio, não foi temperante com o animal. Tem gente assim. Como é que vai você com seus animais? Com o cachorro, com a galinha, o cavalo que você monta? Isso é equilíbrio, gente. E em terceiro foi Moisés, que quebrou as tábuas da lei. Eu citei um caso em relação à rocha, mas aqui quando ele quebrou as tábuas da lei também foi um ato de desequilíbrio, apesar de ser o homem mais manso da terra. Para vocês poderem ver que o homem é santo. O homem estava no monte 40 dias com Deus, gente. O camarada desceu cuspindo fogo. Para você ver que uma coisa é o corpo espiritual, outra coisa é o corpo físico. Complicado, gente. Muito complicado. Em segundo lugar, o domínio próprio, controle emocional, educação emocional, temperança, são termos congêneres. O domínio próprio é saber se controlar. Isso é muito importante, porque nem todos os nossos impulsos são bons. Por exemplo, alegria, carinho, prazer, é tudo bom. Mas o ódio... Ora, eu já falei aqui sobre o sentimento de nojo. É muito importante na vida humana, gente. Se não fosse o sentimento de nojo, essa emoção nojo, sentimento de nojo, como é que a gente lidaria com coisa fedorenta, como fezes, essas coisas que a gente não gosta nem de falar?
É interessante, é uma coisa importante isso aqui. Então aí é muito importante porque nem todos os nossos instintos, nossos impulsos são bons, tem impulso ruim. Quem vive apenas para satisfazer seus prazeres sem se preocupar com as consequências, acaba caindo no pecado. Deus nos ajuda a ter domínio próprio, é Ele que nos ajuda, Ele quer. Não vivemos mais para o pecado, agora vivemos para agradar a Deus, para fazer o bem. E bem sabemos que, pela live de ontem, você percebeu que a gente tem que ter cuidado porque esses comportamentos vão gerar doença. Depois doente, vai para o médico, não tem cura. Vai para a igreja, é ungido, não tem cura. Toma, ora, busca a Deus, jejua, não recebe a cura. Deus não vai curar se você está sentindo uma dor, um problema que foi consequência do que você semeou. Foi Deus que criou a lei da semeadura, não foi o diabo não. Foi Deus. E Deus é fiel com aquele que Ele criou. Ele não pode alterar suas leis. Então, ter domínio próprio, então, traz liberdade para fazer o que é certo. Vamos ver agora o domínio próprio na Bíblia. Aí, o que é que diz aí em Gálatas capítulo 5, versículo 22 e 23? Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade e domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Observe que todos esses itens aqui são todos da área emocional. É interessante, gente. Agora veja uma coisa aqui. Paulo cita fruto, não fala frutos. Está vendo? Uma coisa interessante isso aqui. Porque assim, o fruto maior aqui é o amor. Onde tem amor, tem alegria, tem paz, tem paciência, tem amabilidade, tem bondade, tem fidelidade, tem mansidão e tem domínio próprio. Por isso que Paulo não errou aqui. Paulo dominava o grego. Paulo falava espanhol, hebraico, grego e aramaico. Paulo era um expert. Eu não vou dizer que ele errou, nem ter dito assim, os frutos do Espírito. Não. O fruto do Espírito. Aí encabeça pelo amor. Ok. E domínio próprio. O outro aqui, como a cidade com seus muros derrubados, assim é quem não sabe dominar-se. Verdade, gente. Hoje não tem sentido esse versículo, porque as cidades hoje não são moradas. Mas antigamente, a segurança das cidades era a sua muralha. Tinha portas, era fechada de noite, só abria de manhã. A segurança era... E eram muros tão altos e largos, que podia suportar tiros de canhão. Mas o muro de Jericó, por exemplo, podia passar 6 carros lado a lado por cima deles. Era a segurança. Então, o que é que Salomão está dizendo aqui? Que uma cidade sem os seus muros, ou com os muros derrubados, assim é quem não sabe dominar-se. Domínio próprio é importante, gente. E 1 Coríntios 10, 13, Paulo fala aqui: não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel, Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que pode suportar. Mas quando forem tentados, Ele mesmo providenciará um escape para que o possam suportar. Aqui você vai ver aqui, a tentação está relacionada ao corpo também. A tentação que está relacionada ao espírito, que era do orgulho, da exaltação, mas aqui, essa aqui tem a ver com o corpo. Outro texto bíblico aí está em 1 Pedro, capítulo 1, versos 5 a 7. Diz assim: por isso mesmo, empenhem-se para acrescentar à sua fé a virtude o conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança a piedade a fraternidade, o amor. Aqui o conjunto de coisas que vão colocar você em contato com o seu mundo interpessoal. E o tempo foi embora, gente. Então, que Deus possa abençoar a todos nós, que a gente possa aprender a controlar o nosso espírito, nosso ânimo, ter controle emocional,
ter educação emocional, temperança, o cuidado, gente. Se você não tem, é bom pedir a Deus que te ajude, porque a coisa é séria. Que Deus abençoe grandemente, que essas palavras encontrem guarida em cada coração. Agora tu me posse, agora Jesus já mudou a sua história. Estou vendo aqui, tá Vanildo Peixoto, Ditinha Lima. Obrigado, gente, pela assistência de vocês. Ó. Cecília Cidade. Olha aí! Muito bom. Angélica Mello, obrigado, Angélica. Deixa eu ver o que mais aqui. Levanta, 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 vaso. Vanildo já vi. Mary Cunha. Levanta, levanta, levanta. Simeane Salles, obrigado, Simeane. Raimunda Santana Soares, obrigado, Raimunda. Adna Suzana, obrigado, Adna. Ieda Almeida, Mary Cunha. Lucineide Bandeira, lá em Capela do Alto Alegre. A Lenalda Moreira Salles, obrigado, Lenalda. Ana Soares, lá no Hospital da Criança, obrigado, Ana. Muito bem, gente. Muita gente aqui nos assistindo. Eu fico muito feliz em poder. Denilza Correia, Onélia Tapioan, obrigado, Onélia. Vamos orar. Juscelene Moreira, obrigado, Juscelene. Vamos orar. Pai Celestial, peço, Senhor, que nos abençoe, nos ajude, depois de a gente adentrarmos aos conhecimentos da Tua Palavra, a gente quer que Tu nos ajude a vencer, a obter esse equilíbrio emocional, para poder a gente viver na Tua presença, sem saltar, sem passar adiante e cometer aqueles erros muito comuns a quem se precipita, Senhor. Abençoa os meus assistentes nesse momento e aqueles que onde me ver, me assistir depois através dos vídeos. Põe a Tua mão de poder e abençoe cada vida, para que cada um possa se controlar na Tua presença, no nome de Jesus. Amém. Se tiver vaso caído, o Senhor vai levantar. Se tiver vaso rachado, o Senhor vai consertar. Se aqui tem vaso frio, o Senhor quer aquecer. Se tiver vaso vazio, Ele enche de poder. Levanta, 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 vaso. Olha aí, deixa Deus te usar. Levanta, 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 vaso. Fala o que Deus quer falar. Olha, levanta, 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 vaso. Oi, deixa Deus te usar. Levanta, 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 vaso. Fala o que Deus quer falar. Tem azeite no teu vaso, no meu vaso tem. Tem azeite no teu vaso, no meu vaso tem. Tem azeite no teu vaso, no meu vaso tem. Se no vaso tem azeite, tá tudo bem. Tem azeite no teu vaso, no meu vaso tem. Tem azeite no teu vaso, no meu vaso tem. Tem azeite no teu vaso, no meu vaso tem. Se no vaso tem azeite, tá tudo bem. Ainda orar Tem para Deus azeite no teu guardar a vaso, sua no meu vida, vaso que você possa tem. Tem azeite no teu vaso, no meu vaso tem. Tem azeite no teu vaso, no meu vaso tem. Se no vaso tem azeite, tá tudo bem. Tem azeite no teu vaso, no meu vaso tem. Mas tem azeite, tem no teu vaso tem. Tem azeite no teu vaso, no meu vaso tem. Se no vaso tem azeite, tá tudo bem. Que Deus abençoe, viu? Para quem tá feliz! É muito bonito ver essas músicas. 2, 3. Que Deus abençoe. Deixa o cavalo ser poder! E aí, canta, vai! O crente que adora recebe vitória. O que não adora não recebe, não. O crente que adora nunca é derrotado. Mas o que não adora sofre depressão. Há uma diferença do crente que adora. Quanto dele chora e sente o poder. É uma tocha acesa, o vaso vibra. E Deus não demora pra me responder. Adora, 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 adora. Há um grande mistério
solteira. Deus faz maravilhas quando é adorado, mas até presente a quem não merece. Ele sente amor para quem lhe adora, mas ele fica satisfeito pra quem? Ele não procura quem? Deus é diferente. Se tiver adorador, tem glória a Deus. Vai, vai. Adora, adora, adora. É um grande mistério. Vai adorando, irmão, que é pra Deus operar. Adorar é o meu comando. Vamos sacudir a estrutura logo. 1, 2, vai, 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 vai. Eu quero ouvir sua fortaleza. Deus faz maravilhas quando é adorado. Bem baixinho. Mas ele fica satisfeito pra quem não agradece. Ele não procura quem é mais bonito, quem tem mais dinheiro, somente os doutores. E Deus é diferente dos seres humanos. Ele está procurando os adoradores. Adora, 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 adora. É um grande mistério. Quero ouvir sua igreja cantar, vai! Adora. Vai adorando, mais alto, vai! Adora, 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 adora. É um grande mistério. Vai adorando, irmão. Levante as mãos, vai! Quem tá feliz, não vai! Aleluia, glória a Deus. Obrigado, gente. Muito obrigado. Deus abençoe a todos. Eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Até a próxima live. Até amanhã.